Então, eu vou começar aqui pelo Docker para a gente instanciar aqui a nossa base de dados, né, na minha máquina. Eu eu tô aqui no Mac e estava querendo mexer com SQL Server. E o único jeito de fazer isso é pelo Docker, né? Porque não tem como instalar o SQL Server no Mac, na imagem aqui. Aí depois eu fiz alguns outros projetos aqui no Postgres e tal. E a vantagem é essa, né? Você vai rodar uma máquina dentro da sua máquina que vai estar com a base de dados. E é multiplataforma, né? Posso rodar aqui em qualquer sistema operacional, essa máquina. Geralmente essa máquina que eu estou rodando aqui no meu Mac é em Linux, né? Então é tipo uma máquina em Linux, não, mas nesse caso aqui eu não sei se vai ser em Linux ou em Windows. Essa aqui do SQL Server, mas acho que é em Linux também. E a gente vai usar o Postgres. Aí eu já tenho umas imagens aqui do Postgres, isso aqui são as minhas imagens, né? E a partir da imagem eu pego ela aqui, rodo e eu faço essa mini máquina, né, que se chama container aqui dentro. A partir do momento que ela está rodando, eu posso acessar e criar a base de dados. Como eu já tenho essa imagem aqui do Postgres, eu vou baixar uma nova para fazer do zero. Aqui, depois você está com o Docker instalado, você tem acesso a essa linha de comando do Docker. E aí você pode fazer Docker. Eu vi que essa imagem aqui, 16, vai nos atender bem o que a gente quer. Então, no que ele baixar a imagem, ela vai aparecer aqui. O post versão GC já apareceu. Aí eu posso rodá-la, né? E acessá-la para criar nossa base de dados, onde vão ser armazenados os dados da nossa aplicação. Essa base de dados, quando eu rodo ela e ela começa a aparecer aqui nos containers, essa imagem, quando eu fecho ela, os dados também se perdem. O container, o pessoal diz que ele é efêmero. Ou seja, no que eu fechei o container, os dados vão se perder. Então, para você manter os dados entre uma execução e outra, a gente usa um volume. Você cria um volume, que é um espaço no seu HD aqui, que o Docker vai gerenciar, vai falar para armazenar os dados nesse volume aqui. E aí, quando o container fechar, vou criar esse volume aqui. Quando o container fechar, os dados vão ser persistidos se você rodar o container de novo. Inclusive, eu já fazendo outro projeto, né? Eu acabei deletando aqui um container sem querer, marquei aqui para deleção, e aí os dados que eu queria foi embora. Agora eu só estou usando o volume, porque caso eu delete aqui o container, eu consigo recuperar esses dados aqui a partir do volume. Beleza, aí vamos rodar aqui essa imagem que a gente baixou com alguns parâmetros. Primeiro é o nome, né? A gente vai chamar de... Isso aqui é padrão 5, 4, 3, 2, é padrão do Postgres. A gente vai passar o nosso volume que a gente criou. E o container path é padrão usar esse aqui também. E de variável de ambiente eu preciso definir um password, né? Eu não consigo acessar a base sem ter um password definido. Eu vou definir isso aqui. Podia definir o usuário aqui também, né? O usuário, fulano, mas se eu não definir ele vai me dar o usuário padrão, que é o Postgres, o próprio Postgres. Então eu vou acessar a base com esse usuário padrão e esse password aqui.
Vamos rodar o container. E aí ele já rodou. Aqui, essa é a máquina aqui. Essa é a máquina que está rodando dentro da minha mão. Database Systems Ready to Accept Connections. Como é que a gente conecta nessa base? Que eu tenho até os files da máquina, sabe? Se a gente for lá onde eu defini o volume e tal, vai estar lá. Como é que a gente vai acessar a base de dados? Eu vou acessar, a gente poderia até fazer por linha de comando, tá? Mas eu vou fazer por interface. Vou pegar um cara que, no meu caso, vai ser o DataGrip, mas tem vários outros, né, que acessam base de dados. É um projeto tipo, o projeto aqui desse DataGrip é tipo um conjunto de conexões. E vou criar uma conexão aqui do tipo Postgres aqui. Postgres. Vou conectar lá nessa base de dados. Ele já dá aqui, vou chamar de usuário, é o que ele bota como padrão, password é aquele, vídeo 123 e host é o localhost. Se eu testar a conexão, já vai estar ok. Então tá ok aqui, ó. Essa é a nossa base de dados. E aqui eu já tenho, acho que uma base chamada Postgres. Aí eu posso criar a base que eu quiser aqui. Eu vou criar uma base de produção. Aí eu vou criar uma base de desenvolvimento. Então, se eu der um refresh aqui, essas bases já devem aparecer. Aqui, já estão aqui. Então, isso aqui são bases de dados que eu posso criar tabelas aqui, né? Posso vir aqui e criar uma tabela aqui no Lotodev. Posso vir aqui no Lotoprod e criar uma tabela também. Esses aqui são os esquemas, geralmente o pessoal cria a tabela nesse esquema public aqui. Table. Aí aqui eu crio as tabelas do usuário. Colunas, nome, achar, outra coluna, e-mail. E ele vai criando script aqui para mim, né? Esse DataGrip aqui vai criando um script para mim. Pronto. Aí ele criou aqui a tabela. Se eu selecionar aqui não tem nada, posso adicionar um registro aqui. E aí, aqui já tem o primeiro dado aqui na tabela. Mas o que a gente quer é usar o programa para criar as tabelas e para criar as tabelas também para acessar a base, né? Até eu vou fazer ele até para criar a própria base de dados, eu vou pedir para o programa criar. Vou dar um drop aqui. Essas duas são duas bases de dados. E eu vou deixar só a conexão aqui, essa string de conexão que a gente utilizou, vai ser importante para o programa, para ele acessar essa base de dados, né? Essa string aqui, tipo um negócio assim, localhost, a porta, o password, o user. Host, user, port e password. É isso que a gente precisa para acessar a partir do programa. Então, para você fazer um programa e escrever na base de dados,
a gente vai usar uma interface, porque esse programa ele não vai rodar localmente. O programa ele vai rodar na internet, né? Usando a internet. Então eu vou falar assim pro programa, ó, com essa rota aqui, digo esse endereço de internet, você vai lá e cria um usuário para mim. Você vai lá e deleta um usuário para mim. Você vai lá e altera o usuário para mim, usando rotas de internet. Vamos abrir aqui. Aqui. Esse é outro programa que eu uso, que eu uso para fazer o programa de acesso à base de dados. Ele se chama Rider. Aqui eu vou definir aqui uma pasta. Deixa eu pegar aqui a pasta. Onde que a gente vai colocar esse projeto, né, de teste. Aí vai ser, esse aqui vai ser o back-end da aplicação, né? Chamado de server, o servidor da aplicação. Vai ser esse aqui vai ser o aplicativo, aí a gente faz um Web API. API é uma interface justamente que vai fazer esse caminho entre as linhas do browser, né? O endereço do browser e a inserção na base de dados e a busca pelos dados na base de dados. Você vai digitar o endereço lá no browser e vai buscar os dados lá na base de dados. Então, eu vou criar aqui um projeto inicial para ver como é que é a carona dele. Aqui. Essa é a cara do projeto. Ele já vem com uma pasta aqui. Controllers, um objeto e, e a classe onde tudo começa. Né? Ele roda aqui esse app, fica escutando aqui essas rotas que você define no controller. Aqui você tem uma rota GET, que você busca esses dados para mim. E o que você definir aqui ele vai fazer, né? Então eu vou ficar escutando aqui. Vou rodar aqui para você ver. Aqui. Só que esse get, ele tá, o que que ele faz está hard-coded, né? Ele não está acessando base de dados nenhuma. Quando eu executo aqui esse get, aqui ele fala o get, dou um try out aqui. Quando eu executo, esses dados ele traz lá do código do programa, ele não está acessando base de dados. Eu quero acessar uma base de dados para pegar esses dados, né? E eu também vou querer fazer uma rota para inserir dados lá. Então esse aqui é um projeto de exemplo chamado Weather Forecast, como se fosse você buscar dados de tempo, né? De temperatura e do clima de algum lugar, por exemplo. E ele já vem com esse Swagger aqui pré-definido para você testar a sua aplicação. E aí quando ele fala assim, ó, se você acessar esse cara aqui, você vai ter isso aqui de resposta. E aí esse cara aqui que a gente joga lá no front-end. A gente usa lá no front-end, busca os dados e exibe os dados no front-end. Aqui, são esses dados aqui. Ó. Esse aqui é o JSON, que é o JavaScript Object Notation. É um objeto, né? Cada abre e fecha de chaves é um objeto. Aqui, ó. E isso aqui, e a abertura e fechamento de colchetes, estou falando que é um array. Então, esse aqui é um array de objetos. Isso aqui é um objeto. Então, é isso que a interface faz. Ela te fornece uma rota para você buscar dados da base de dados e para você também inserir dados na base de dados.
Só que para definir, então eu teria que definir, né, uma tabela Weather Forecast lá na base de dados. Aqui inseriria uma tabela dessa na base de dados e faria a inserção e busca de dados a partir disso. Só que eu vou usar também o Entity Framework para fazer isso. Eu não vou fazer na mão, não vou fazer esses comandos aqui na mão. Eu vou definir o objeto, que até ele já definiu, né, o Weather Forecast, e vou dar um comando lá e ele vai aplicar esse comando para mim. Então esse objeto Weather Forecast tem uma data, duas temperaturas e um sumário, né? Uma data que é um date time, uma temperatura que é um número e um summary que é um texto. Então ele já veio com esse objeto aqui, ó, pronto, ó. Uma data, uma temperatura, só que a outra temperatura é só o get, você não seta ela. Ela é um get a partir da temperatura em graus Celsius e uma string aqui. Então o que a gente vai fazer agora é jogar esse objeto aqui lá para a base de dados a partir do Entity Framework.